Olá, classe, a paz do Senhor. Estamos mais um domingo aqui nessa aula online. Vamos estudar a lição 3, obediência e adoração. O nosso destaque está em Mateus capítulo 15, versículo 8 e 9. Deus disse: "Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos." Então, pessoal, o que é adoração para você? Talvez você pode pensar assim: a adoração é quando a gente está na igreja, a gente tem a oportunidade de cultuar ao Senhor com o nosso louvor, ou simplesmente glorificando a Deus com a nossa voz, com os nossos lábios, cantando, exaltando o nome do Senhor. Mas na Bíblia a gente vê que a adoração é muito mais do que isso. Ela não se restringe ao momento do culto, no momento que a gente está na igreja, mas é algo que faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, quando a gente adora ao Senhor com a nossa vida. E uma forma muito especial que a gente tem de adorar a Deus é obedecendo ao Senhor. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã de domingo com vocês. O que os olhos não veem, Deus vê. O ser humano, muitas vezes, ele se deixa iludir por aquilo que ele pode ver, por aquilo que ele pode tocar, ou por aquilo que ele está escutando. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia de situações como essa. Um exemplo muito conhecido que eu gosto muito é o momento em que Samuel ele vai na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E Deus manda ele ir. E naquele momento que ele chega ali na casa de Jessé, os filhos dele, que eram bonitos e fortes, se apresentam. E Samuel se ilude com aquilo, achando: eu acho que esse vai ser o novo rei de Israel. Porque ele é forte, bonito, é um guerreiro. Mas o Senhor rejeita. E nesse momento, depois que passa alguns filhos de Jessé, Deus fala para Samuel: Samuel, o homem ele pode ver a aparência, mas eu olho para o coração. E o Senhor sabe o que passa no coração do homem, Ele conhece o pensamento do homem. E é assim que o Senhor vê, e é assim que deve ser a nossa adoração, algo verdadeiro, Você já parou para pensar se você tem vivido uma vida como cristão verdadeira ou falsa? Pois é, no Novo Testamento tem uma outra história também sobre isso. É a história de Ananias e Safira. Vocês lembram qual é? Está lá registrada no livro de Atos. Eles vendem uma propriedade e eles depois vão se apresentar para o sacerdote para entregar a oferta pela venda dessa propriedade. Só que eles simplesmente eles mentem sobre o valor que foi vendido, e entregam uma oferta diferente do valor total da venda dessa propriedade. Talvez por vaidade, porque queriam ficar bem na história e que estavam dando uma grande oferta. Mas o Senhor fica muito triste. E se vocês querem saber a consequência disso, é só vocês lerem lá essa história. Está em Atos capítulo 5, tá bom? Quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. A obediência é a maior prova de amor que a gente pode dar para alguém, E não é diferente com o Senhor. Jesus certa vez diz: quem me ama, obedece os meus mandamentos. Então, se você realmente ama o Senhor, você vai querer obedecer os mandamentos dele. Porque mais do que obedecer e agradar ao Senhor com isso, aquilo que ele coloca como mandamento, como decreto para a nossa vida, é para o nosso bem. E foi por isso que ele estipulou isso. A gente vai ver daqui a pouquinho uma charge, uma imagem que mostra um pouquinho, uma ilustração sobre isso que a gente está falando. Então, nessa ilustração a gente vê uma cerca, que representa as leis de Deus, e um menino que fala: eu odeio o muro que fica me impedindo de fazer as coisas, um muro de contenção. E aí o outro rapaz fala: não, isso é um muro de proteção. E isso é exatamente o que representa os mandamentos do Senhor. São para proteger e guardar a nossa vida. Obedecer aos pais é obedecer a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 1,
O apóstolo Paulo diz que obedecer aos pais é justo, né? Então isso é um mandamento do Senhor. Um outro mandamento do Senhor, que está tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é da gente honrar e respeitar os nossos pais. Respeitar é a mesma coisa que não envergonhar, não zombar, não ofender, considerar, tratar com estima. Será que você tem honrado e respeitado o seu pai e a sua mãe? Lembre-se, quando você faz isso, você está honrando ao Senhor. Você está obedecendo a palavra do Senhor. E isso demonstra que você realmente o ama com todo o seu coração.